Guten Tag, meu nome é Walter Wolff, tenho esse canal aqui no YouTube, o nome do meu canal é Walter Wolff, para ensinar alemão para você que deseja iniciar o estudo da língua alemã. Hoje eu vou postar um vídeo sobre verbos que utilizam a preposição auf. Mas antes de continuar, eu pediria para você se inscrever no canal. Clique também no sininho e você vai receber meus novos vídeos e vai me acompanhar no estudo da língua alemã. Bom, eu já fiz um outro vídeo, um vídeo anterior, em que o verbo ele era utilizado com a preposição über, né? E o que significa isso? Vamos fazer uma analogia aqui com o português. No português nós temos o que nós chamamos de regência verbal. O que é regência verbal? É dizer se o verbo ele vai exigir um complemento de objeto direto, sem preposição, ou um complemento de objeto indireto, com preposição. Então veja bem, em português também nós temos verbos, né, que são conjugados e utilizados com determinadas preposições. Né? Eu falo, por exemplo, eu falo com o meu amigo, né? Eu falar com a preposição com, ou eu falo sobre determinado assunto. Então, o verbo falar pode ser utilizado com a preposição com, sobre, ou de. Do mesmo modo, em alemão, existem verbos que são utilizados com determinadas preposições. Eu já fiz isso, mostrei os verbos que são utilizados com a preposição über. E hoje nós vamos falar sobre verbos que são utilizados com a preposição auf. E vou falar então inicialmente no verbo achten, prestar atenção, estar atento, achten. E ele é utilizado com a preposição auf. Por exemplo, veja na frase, achten Sie bitte auf die Stufen. Achten Sie bitte auf die Stufen. Bom, primeira coisa aqui que eu gostaria de dizer é o seguinte, a preposição auf, ela sempre vai exigir uma declinação de acusativo das palavras que são seguidas após essa preposição. Então, auf die Stufen, esse die é um artigo declinado no acusativo plural. Então, achten auf. Outro verbo que é utilizado com a preposição auf é o aufpassen. Veja bem, esse auf que está no verbo aufpassen não tem nada a ver com a preposição. Isso faz parte do verbo. Então, o verbo aufpassen vem com a preposição auf. Por exemplo, na frase que eu digo aqui agora, könnten Sie bitte auf mein Gepäck aufpassen? Veja que aparece a preposição auf junto com o aufpassen. Também no acusativo mein Gepäck, um neutro declinado em acusativo. Outro verbo, sich beziehen, veja que é um verbo reflexivo ou pronominal, conforme você queira, né? Então, o verbo reflexivo, como nós temos em português, os verbos reflexivos em português se usa com a partícula se, né, para a terceira pessoa do singular, me para a primeira pessoa do singular, me, né, nos. Então, verbo reflexivo, né? E em alemão, esse sich, ele é utilizado para a terceira pessoa do singular. Então, veja só, sich beziehen, com a preposição auf, uma frase, ich beziehe mich auf unsere Eltern. Ich beziehe mich auf unsere Eltern. Né? O verbo sich beziehen significa se relacionar ou se referir, né, com a preposição auf, e o que vem depois do auf, unsere Eltern, é também um acusativo. Ich beziehe mich auf unsere Eltern. Outro verbo utilizado com a preposição auf, sich freuen, também um verbo reflexivo,
se alegrar, né? Sich freuen. A frase, um exemplo aqui, ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich, reflexivo, auf den Urlaub. Den é o artigo definido der declinado no acusativo den. Ich freue mich auf den Urlaub. Veja o verbo sich konzentrieren, se concentrar, também utilizado com a preposição auf, também um verbo reflexivo, né? E o exemplo está aí, ich konzentriere mich, reflexivo, ich konzentriere mich auf die Arbeit, auf die Arbeit, o die no acusativo, né? Um artigo definido de auf die Arbeit. Ich konzentriere mich auf die Arbeit. O verbo sich verlassen, reflexivo no sentido de se deixar confiar, acreditar, e a frase está aí, du kannst dich darauf, olha o auf, darauf verlassen, dass ich dir immer helfe. Olha que o auf está aglutinado com a partícula da, muito comum em alemão, mas a preposição utilizada está ali, o auf. Bom, outro verbo importante que é utilizado com a preposição auf é o warten, warten auf. Né? Olha ali no exemplo, esperar, né? Warten auf, esperar. Olha ali no exemplo, wir warten auf einen Brief von euch. Wir warten auf einen Brief, declinação de acusativo do ein Brief, né? Masculino. Wir warten auf einen Brief von euch. E o último verbo com a preposição auf está aí. Sich vorbereiten auf. Um exemplo, né? Ich muss mich, reflexivo, ich muss mich auf, com a preposição auf die Konferenz vorbereiten. Veja que o auf está exigindo uma declinação de acusativo das palavras seguintes, die Konferenz, né? É uma declinação do artigo definido de no acusativo. Bom, nesse vídeo eu coloquei os verbos que são utilizados com a preposição auf. No vídeo anterior eu coloquei os verbos que são utilizados com a preposição über. E assim nós vamos indo, vídeo após vídeo eu vou colocar os verbos que são utilizados com as suas respectivas preposições, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês quais os verbos que são utilizados com a preposição für. Então, me acompanhe no próximo vídeo, né? Se você ainda não está inscrito, se inscreva, clique no sininho, você vai receber as minhas novas notificações e aprenda aqui um pouco de alemão comigo aqui nesse canal Walter Wolf. Então, até o próximo vídeo. Tschüss.